Olá, está no ar o Vem Pro Camarim, o programa que conecta talentos, histórias e grandes conquistas. E hoje tem muita emoção, velocidade e bastidores especiais. Vem com a gente! Hoje o Vem Pro Camarim acelera a fundo com Francisco Sanches, piloto destaque no kart nacional e internacional, campeão brasileiro, bicampeão do Open Brasília e referência no Campeonato Paranaense. Uma trajetória de foco, disciplina e paixão pela velocidade. E agora, vem pro camarim, Felipe Sanches. Felipe, que legal você aqui, um piloto já nessa idade, bem reconhecido, e vai contar um pouco da sua história pra gente, não é isso? É isso. Muito obrigado pela presença. Felipe, como que você viu que o kart não era mais um hobby e se tornou uma profissão na tua vida? Bom, eu percebi que kart não era só um hobby quando eu fiz minha primeira corrida, quando eu tinha 8 anos, e eu percebi que era muita coisa, né? Não é só um passatempo, são várias coisas para tirar do kart. E aí você se apaixonou e deu seguimento. Sim, é uma coisa que eu gosto desde criancinha que me fez continuar. E há quanto tempo você já está nessa carreira aí de piloto? Faz 5 anos que eu comecei a correr profissionalmente e agora eu continuo tentando, para no futuro me dar bem. Você já conquistou vários títulos. Qual desses foi o mais importante para você? Para mim, um dos mais importantes foi a 500 milhas recentemente, que eu consegui o título, uma prova de longa duração lá em São Paulo. E o vice-campeonato brasileiro em 2023, quando andava de mini 2 tempos, que é esse troféu aqui, ó. E como que é a sua preparação, Felipe, antes de você entrar para as pistas? Bom, antes das corridas, eu geralmente vou para academia, faço preparamento físico e antes da corrida também, antes de entrar para a pista, eu geralmente pulo corda para dar uma aquecida e também me concentro mentalmente. São tantas pessoas sendo piloto, como que você se diferencia desses outros? O que você acha que você tem de mais importante? Bom, o que eu acho que eu tenho mais importante é a minha dedicação a conseguir um bom resultado e meu esforço. Teve algum momento difícil ou derrota que você falou, puxa, eu poderia ter chegado no pódio, mas passou e tá tudo bem? Sim. No automobilismo tem muitas dessas coisas, né? Muitas derrotas, muitas frustrações, mas nada de desistir. E quais são as suas referências? Bom, minha maior referência até hoje é o ex-piloto de Fórmula 1 Niki Lauda, que andava pela Ferrari, e o que eu tiro dele é a dedicação dele, o esforço, que ele fazia o próprio carro, ficava muito tempo se esforçando, e eu tiro isso como uma referência. Olhando para o futuro, qual que é os seus objetivos? Onde você pensa chegar? Bom, meu objetivo é continuar evoluindo para eu conseguir bons resultados e tentar chegar na Fórmula 1 ou em categorias como GT3, Le Mans e corridas de longa durações. Pessoal, a gente está com os pais do Felipe aqui no estúdio e a gente vai falar com eles também. Vou falar com a Andréia. Olá, tudo bem? Ah, que legal, Andréia, você trazer o Felipe aqui para contar um pouco da história dele, que eu sei que os pais é mais importante na vida dele para com que isso dê certo, né? Nós que agradecemos, Marlon, a presença, o convite. Realmente, assim, é uma carreira muito difícil, né? E ele tem se dedicado bastante e isso faz com que nós possamos acompanhá-lo e apoiá-lo, que eu acho que isso faz a grande diferença também. A gente estava comentando nos bastidores, né, Andréia, do tanto que tem um benefício esse esporte, né? Principalmente na vida dele, né? Sim, sim.
o esporte, o automobilismo em si, ele exige muita disciplina, né? E o Felipe, ele é muito disciplinado e isso ele vai levar para a vida dele, né? Então eu acho que o esporte em si é muito importante, né? Nessa questão de disciplina, até mesmo a questão da saúde, né? Que esporte é vida, né? Então eu acho que isso ele vai levar para a vida dele, é muito importante. Agora vamos falar com o Wander, o paizão coruja aqui. Wander, qual foi o momento mais emocionante que vocês viveram acompanhando ele nas pistas? Olá, Marlon, obrigado inicialmente aí pelo convite, né? Todos os momentos nós achamos emocionante com o Felipe nas pistas, né? Óbvio que as vitórias, né, são celebradas assim com muito amor, devido ao que a Andréa comentou, né, que o Felipe é muito dedicado, esforçado, e o que eu observo nele é que ele faz tudo com muito amor e paixão mesmo, né, pelo esporte. Então, todos os momentos para nós são emocionantes, tanto nas vitórias como nas derrotas, né? E que a gente está aqui sempre para apoiá-lo. Às vezes, a emoção é uma emoção triste pelo fato dele se esforçar tanto e não chegar, mas isso faz parte do automobilismo como um todo, né? Porque não depende só do Felipe, né? Um fator que a gente fala, o piloto é de extrema importância, mas o backstage das pessoas que auxiliam o Felipe são importantes, né? Como, por exemplo, a equipe, o mecânico, o próprio kart, o motor, são fatores que acabam influenciando. Então, a todo momento, os corações dos pais estão acelerados, né? Da mesma forma que o Felipe acelera na pista. São várias emoções. Mas as vitórias também são sempre celebradas com muito amor e são recompensadas aí toda essa dedicação do Felipe e dos pais também que os acompanham no dia a dia. Não, e a gente estava conversando aqui, vocês não gostaram que ele tem um simulador em casa, né? Para poder, ao mesmo tempo, também estar ali aprendendo, vendo algumas coisas que... Porque a gente vai aprendendo com o tempo, né? As pistas são diferentes. Como que funciona isso? Não, exatamente. O simulador, hoje em dia, né? Até os pilotos de Fórmula 1 utilizam muito o simulador como uma forma de se preparar para as corridas, né? Tanto fisicamente como em termos de conhecimento da pista, né? O próprio Felipe mesmo, ele diariamente treina em algumas pistas que ele nunca correu e vai vir a correr nessa próxima temporada, né? Que nós vamos para fora, né? O Felipe vai fazer algumas corridas em algumas pistas que ele ainda não andou. Então isso é de extrema importância para manter também o ritmo do piloto, né? Além de conhecer a pista. Então, o simulador hoje em dia é de grande valia aí na vida do piloto, né? E é um esporte que também é perigoso, né? A gente estava comentando que ele já sofreu um acidente. Conta um pouquinho. Não, sem dúvida. Como todo esporte, né? Acho que todos os esportes envolvem um pouquinho de risco, mas no automobilismo, como é velocidade, né? E no caso dele é velocidade extrema mesmo, porque na categoria do Felipe, por exemplo, ele chega a atingir a 130 km por hora no kart, né? Então, um impacto nessa velocidade pode trazer um trauma, como aconteceu efetivamente com o Felipe quando começou a carreira, né? O Felipe, com 7 anos e meio, em um dos treinos aqui na região, no Speed Park, né? Nossa pista aqui internacional, né? Ele estava treinando e em uma das curvas ele perdeu a referência e veio a capotar e infelizmente fraturou a clavícula, né? E com o tempo ele foi se recuperando e a experiência foi levando ele para frente, né? Então, realmente é um esporte que envolve riscos, né? Principalmente na largada. A mãe costuma dizer que os nossos corações aceleram, a pressão cai e vai do mínimo ao máximo num período curto de tempo aí nessa largada. Mas depois a gente, com o tempo, vai se acostumando aí com o esporte, né? Porque é um esporte também que, apesar de envolver risco, ele é um esporte extremamente seguro. No sentido de que são fornecidos para os pilotos todos os equipamentos de segurança aprovados e testados. Então, é um esporte que envolve risco, mas é um risco minimizado por todos os equipamentos. Nas pistas também tem o sistema de segurança, tem as pessoas que atendem. Então, tem o risco, mas a segurança em primeiro lugar.
E isso não desestimulou ele a continuar, não, né? Porque às vezes gera um trauma, não quero mais. Igual quando a pessoa que dirige, né, sofre um acidente, ela não consegue mais dirigir. Isso não aconteceu com o Felipe. Não, no caso do Felipe, acho que foi ao contrário, né? Eu acho que ele sofreu um acidente, foi mais desafiador ele voltar e falar, agora eu vou encarar aquela curva que me derrubou, que fez eu me capotar e me machucar, agora eu vou fazer ela com mais perfeição. E ele treinou e fez, né? Eu acho que não ficou trauma nenhum. Se você for vê-lo andá-lo aqui hoje em dia no Speed Park, ele não tem medo nenhum daquela curva que veio a machucá-lo, né? Ó, eu quero dar os parabéns para vocês por incentivar o esporte, que é muito importante, André. Principalmente nessa idade, na idade que ele tá agora, mas ele começou novinho, né? Exato, ele começou com 7 anos e foi uma paixão que foi crescendo e a gente vê hoje os resultados que ele vem colhendo e a gente fica muito feliz por isso e poder apoiá-lo, né? E vê-lo crescer aí no esporte. E a gente vai ver ele representar o nosso Brasil. Se Deus quiser, vamos torcer por isso, vamos acompanhar. Felipe, fala pra mim desses troféus aqui, ó. E esse capacete, ele é o que você sempre usa pra correr, esse capacete? Sim. Na verdade, esse aí eu uso para chuva, né? Tanto é que temos aqui a viseira de chuva, que faz com que não vá muita água na viseira e tenha uma boa visibilidade. Mas ele representa muito para mim, porque ele faz uns 2 anos e carregou muitas vitórias e derrotas. E essa medalha aqui, ó. Essa é recente, não é? Essa é da corrida recente, da 500 milhas que eu ganhei. Mas o troféu não tá aqui porque a gente deixou com a equipe. Mas a gente tem aqui a medalha, que representa também a vitória. Essas 500 milhas foi aonde? Foi em São Paulo, na Granja Viana. Felipe, eu quero agradecer você e te desejar toda a sorte do mundo. E eu tô aqui torcendo pra você nos representar como você já nos representa. Sucesso, viu? Muito obrigado. O Vem Pro Camarim segue com tudo, reunindo estilo, informação e experiências que fazem a diferença. Cada gravação é pensada nos mínimos detalhes, com convidados especiais, muita energia e aquele clima único que já virou marca registrada do programa. E para acompanhar esse ritmo, a Onion Chips marca presença como parceria oficial, trazendo praticidade, qualidade e muito sabor para quem vive momentos especiais. Porque não Vem Pro Camarim, tudo é conexão, atitude e boas escolhas, dentro e fora das câmeras. Onion Chips, o snack oficial que valoriza sabor e autenticidade em todos os momentos.